Como educadora, a professora Maria Aparecida pode sugerir o quê, né, para os candidatos, já que estamos no processo eleitoral, há tempo, né, de se refazer o plano de governo deles para a educação, com relação à educação no campo? Qual que é a sugestão da senhora? Que se atentem para as diretrizes estaduais para a educação do campo, que foram aprovadas no Paraná, né, se não me engano, em 2004, né, e 2004, 2005 já deve ter sido publicado, e também as diretrizes nacionais de 2002, que já vão colocar para o país quais são as necessidades que foram levantadas pelo Conselho Nacional de Educação em relação à educação do campo. Então, o Paraná é um dos estados que mais concentra as diferentes populações organizadas e buscando esse atendimento educacional. Então, um exemplo disso é o processo de reconhecimento das escolas itinerantes que funcionam dentro dos acampamentos de trabalhadores rurais em busca de terras para assentamento. Né? Algum comentário, professor Gasparim? Eu creio que a educação e o ensino é um direito inalienável de todo cidadão, não importa onde ele é feito, se na cidade ou no campo. Mas nós observamos o inchaço das cidades e nos queixamos porque as populações não têm um padrão de vida digno. Mas se nós transportamos os nossos alunos do campo para a cidade para estudar, eles vão adquirindo o gosto da cidade. Me parece uma contradição. Não que eles devam e sejam obrigados a viver no campo, mas é uma condição de vida digna, como qualquer outra. Eu acho que é muito mais fácil transportar os alunos do que dar escolas e fazer com que eles tenham uma vida digna, saudável, com todos os recursos científicos e tecnológicos no campo. Qual a diferença de um trabalhador na construção civil ou de alguém que trabalha na terra? Existe uma contradição, né, nos discursos, né? As pessoas, quando se candidatam, aí elas falam assim contra o inchaço das cidades, elas são a favor da permanência do homem no campo, de vinculação do homem no campo, mas na hora que a gente vai ver os dados, a gente não vê que é assim, né, que acontece, né? Quer dizer, as políticas que vêm sendo desenvolvidas, principalmente aqui no Maringá, e acho que até no Estado, me parece que os dados aqui, me parece, é no sentido de cada vez mais deslocar, como a professora acabou de dizer, deslocar não apenas crianças para estudar nas cidades, mas deslocar as pessoas que terminam do campo para as cidades. Quer dizer, eu vi candidatos aqui, inclusive, falar sobre isso, né, que estudava até um certo ano, e depois teve que fazer o segundo grau, né, o ensino médio, na cidade, porque lá não tinha. Então, lá só tinha o primário, ou, quem sabe, 8 anos, o ensino fundamental. Né? Então, eu acho que é importante a gente estar atento realmente a isso. Né? Aqui tem um dado, não sei se confirma, mas em 2008 havia 156 escolas de ensino médio no campo. Né? Em 2009, são 584 escolas públicas estaduais no campo em 188 municípios. Só que 23% da população das escolas estaduais vive no campo. Só que isso vem diminuindo. Né? Em 2000 havia 2.725 estabelecimentos públicos municipais no meio rural, diminuiu para 1.332 em 2008. Agora, em 8 anos, praticamente diminuiu metade de escolas rurais. Professora Maria Aparecida. O que ocorre, os dados mostram isso, né, são dados oficiais do Estado do Paraná, um aceleramento no fechamento das escolas rurais em nome do transporte escolar. Então, ao invés de trabalhar a escola do campo com educadores que compreendam essa realidade e que tenham uma formação acompanhada para esse atendimento, se investe em transporte escolar. Se fecha a escola e se traz as crianças para estudar na cidade. Né? Então, esses dados mostram como isso vem acontecendo rapidamente. Só um detalhe também, Everton, que é interessante. Quando a gente levantou esses dados todos aqui, veio uma questão interessante para a gente analisar. De todos os estados paranaenses, dos quase 400 municípios, perdão, de todos os municípios paranaenses, quase 400 municípios, pelo menos 100 e poucos municípios, 109, 110, foram emancipados politicamente a partir dos anos 80. Né? E se a gente observar que hoje, inclusive nos dados apresentados pelos candidatos aqui na hora de falar das propostas do transporte escolar, mencionaram que as suas propostas seriam de atendimento
inclusive com escola integral, para as escolas mais pobres, das regiões mais pobres, e deram um número de mais ou menos 186 municípios, né? E se a gente for olhar esses dados e cruzá-los, a gente vai entender que a maioria desses municípios que foram emancipados a partir dos anos 80 são municípios rurais, né? E só agora o IBGE começa a fazer esse tipo de levantamento e mostrar que essas populações são rurais. Por mais que existam escolas na área urbanizada desses municípios, essas escolas atendem a comunidade rural. Então, é uma coisa assim que não dá muito para entender, né? Por que que a gente tem que retirar o sujeito do campo e trazer para o meio urbanizado de um pequeno município que é estritamente rural para estudar? Por que que ele não pode ter esse atendimento no seu local de A senhora vida, citou, professora Maria Aparecida, essa outra questão, né, de que as duas principais candidaturas colocaram aqui no Fórum Educacional essa intenção de começar o processo de implantação, não diria, porque já há movimentos de escola integral em alguns municípios, né? Mas eles querem priorizar isso a partir dos municípios com baixo índice de DH, os municípios mais pobres, etc. e tal. O que vocês pensam sobre isso? Essa proposta de escola integral e começar a partir desses municípios? A proposta de escola integral, todo mundo é a favor, acho que nem é contra, né? Eu morei no Rio de Janeiro durante 20 e poucos anos, eu acompanhei intimamente a implantação do CIEPs. E depois o governo Collor tentou implantar o SIACs, e depois no doutorado eu estudei um pouco isso. Só que o CIEPs ficou só no prédio, né? A proposta pedagógica do CIEP foi para o espaço, né? Os novos governos, os governos posteriores ao governo Brizola. Então, aqui também, o SIAC praticamente não existe mais, né? Do ponto de vista de proposta pedagógica, só o prédio, né? A gente, inclusive, tem um prédio na UEM nesse sentido. Agora, aqui no Paraná, parece que são 3 municípios que estão implantando apenas, né? 2 ou 3 que estão implantando. Apucarana, segundo Tomé, que estão implantando o ensino integral. Tudo bem, eu acho que a tendência vai ser essa para o futuro mesmo, implantar na rede pública toda, né, o ensino integral. Agora, precisa discutir, acho que o professor Gasparim pode colaborar mais a fundo, precisa ter discutido realmente de que maneira que vai ser essa escola integral. Se é apenas uma escola para preencher o tempo das crianças, né, ela vai estudar durante meio período e o restante ela vai brincar, vai ficar brincando, ou se realmente vai existir uma proposta pedagógica. Se existe um plano didático pedagógico nesse sentido de aproveitar realmente o período integral para fins de ensino-aprendizagem. Professor Gasparim? Eu creio que a educação, o ensino integral, hoje é uma necessidade premente, sociológica, psicológica e de mercado, de economia, porque nós temos que enviar para o mercado de trabalho não jovens, mas pessoas maduras. Então, quanto mais tempo elas passarem na escola, tanto melhor, porque não pressionam o mercado de trabalho. Creche. É como se fosse um subterfúgio necessário da sociedade prolongar a adolescência, prolongar a juventude, prolongar o tempo antes de entrar para o mercado de trabalho. Se nós tomamos os jovens rurais de 30, 40 anos atrás, com 7, 8 anos, todos trabalhavam e rendiam. Hoje, na cidade, o jovem entra para o mercado de trabalho tardiamente. Então, acho que a escola integral ela é uma necessidade social nesse sentido. Por outro lado, eu creio que o ensino integral ele não deveria ser de tal forma que apenas 4 horas, um meio período, ou um período fosse de ensino, digamos assim, de caráter científico, e outro de apenas diversão. Acho que se é para ficar na escola, tem que ser um período educacional inteiro. Não importa o tipo de atividades. Porque, não sei se depois falaremos sobre os voluntariados, ou voluntariado, mas é uma questão também a ser pensada. O segundo período seria exercido por quem? Pelos professores ou por pessoas voluntárias?